A minha vida começou a melhorar quando eu tomei decisões, quando eu tomei atitudes. Tem momento da vida da gente que a gente procrastina demais as coisas, né? A gente fica adiando, a gente fica esperando as coisas acontecer. A gente espera um milagre, né, gente? E realmente Deus faz milagre. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Mas tem várias partes da Bíblia, sabe? Que Deus sempre falou, seja forte, seja corajoso. Deus exige do homem movimento, sabe? Ação. Deus ele não faz aquilo que você pode fazer. Ele trabalha na impossibilidade. Mas naquilo que você pode fazer, ele não vai fazer por você. Ele vai te dar as ferramentas. Mas você tem que colocar a mão na massa. E por muito tempo sabe, eu estava numa situação que eu não estava satisfeita com a minha vida. Sabe, quando você está estagnada e nada daquilo que você planejou, nada daquilo que você almejou não deu certo, pelo contrário, parece que você não progrediu e pior ainda, você deu aquela regressão, sabe? E é horrível, gente, é horrível, porque assim, a vida passa rápido, né? E você pensa assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso viver dessa forma, né? E às vezes a gente, assim, até culpa até Deus, sabe? Você fala assim, não, por que Deus ajuda fulano, não ajuda ciclano e tal? E a gente fica esperando. E eu creio no poder da oração, sabe? Eu acredito na oração. Mas a gente tem que entender que quando você ora, você tem que ficar ficar sensível à voz de Deus, sabe? Porque você ora a Deus, você pede a Deus uma saída, e Ele vai usar a circunstância para te tirar desse lugar aí que você está preso, né? O sentimento que está na gente é que você tá de pés e mãos atados, você não vê sair. Você fala, meu Deus do céu, por que eu não progrido? E quando eu falo em progredir, gente, não estou falando só em dinheiro, não. Estou falando como pessoa, como, sei lá, às vezes você está num trabalho que você não gosta, você está num relacionamento que você não gosta, você mora num lugar que você não gosta. E a gente fica esperando, sei lá, uma coisa espetacular acontecer para a circunstância mudar. E não é assim que acontece, gente, não é assim. E eu fiquei um bom tempo da minha vida, eu acho que eu regredi por más escolhas minhas, porque as más escolhas, gente, ela atrapalha toda a sua vida, gente. Atrapalha toda a sua vida, se sofre, sabe, parece que você está não sei quantos passos para trás, foi o que aconteceu comigo. E eu fiquei um bom tempo desse jeito, sabe? E teve um período que eu fiquei resignada, sabe? Você está tão atolada, você está tão na deprê, você acha que você é merecedora, e você aceita, eu não mereço aqui, né? Mas chegou um ponto que aquilo começou a me incomodar, sabe? E eu falei assim, não, meu Deus, isso não tá legal, não. Mas eu não sabia o que eu ia fazer, né? Não tinha saída. E eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, o Senhor tá tudo certo, isso não é culpa do Senhor, não. Isso aqui tudo é colheita minha. Foi tudo semeadura. Eu semeei, tá aqui a minha plantação, tá aqui as coisas que eu semeei. Mas você tem uma coisa que eu sempre coloquei, sabe? Eu sempre falo isso, gente, é que não pergunta para Deus por que não. Porque você sabe por quê. A gente sabe por que as coisas acontecem na vida da gente. E na maioria das vezes, gente, é coisa que você plantou. Eu cheguei naquela situação porque foi o que eu plantei. Tudo bem que eu estava num momento ruim, tudo, mas não justifica. Né? A gente tem que entender para toda ação vai ter uma reação, isso vai ter uma consequência. Depois não adianta você ficar lá se lamuriando, não. Você vai ter que aguentar o rojão. E eu aguentei o rojão, o treino todo, só que chegou um ponto que você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu cheguei, sabe, para Deus e falei, Senhor,
tá tudo certo, eu busquei isso aqui. Isso não tem nada a ver, o senhor tá certíssimo, sabe? Eu aceito a correção do Senhor, o Senhor está muito certo, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Né? E outra coisa, não pede a Deus justiça, pelo amor de Deus. Não faz isso, porque Deus é justo demais, gente. Deus é justo. Tem gente que fala assim, mas o que está acontecendo isso comigo? Ah, sabe sim. Ah, você não sabe. Com certeza. Com certeza. Alguma coisa. Na maioria das vezes, se você for pesquisar lá, sabe, dar uma vasculhadinha lá no seu passado, você vai saber. Vai ter alguma escolhinha errada sua, alguma coisinha que você fez lá errado. E foi o que aconteceu comigo. E eu falei para o Senhor, você tem misericórdia de mim, sabe? Aí, o que aconteceu? Eu já, né, primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus, me pedir a Deus, porque para tirar a gente do poço é só Deus. Mas e daí eu comecei a dar meus pulos. Não, eu preciso dar um jeito. Porque é o seguinte, gente. Se você está num emprego que você não está satisfeito, vá caçar uma coisa que você gosta. Vai estudar. Entendeu? Vai estudar. Porque o que você mais vê, às vezes, a pessoa reclamar, ela não está satisfeita com a coisa dela, mas ela permanece mesmo. Ela não faz nada para mudar aquela situação. Nada. Entendeu? Ela não muda. Então, eu falei assim, epa, pelo amor de Deus, porque Deus ele deu inteligência para nós, sabe? Ele te dá as ferramentas, ele vai te guiando. E foi isso que eu fiz, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer concurso, né? Comecei a fazer concurso e orando a Deus. Agora, eu fui movimentando, você tem que sair da zona de conforto, porque a vida, eu sei, já vê que a pessoa que bebeu alcoólica, que tá caído lá, que não quer levantar de lá, de tão derrubado que ele tá. Tem um momento da vida, a gente tá igual isso aí. A gente cai ali, mas se não for Deus para levantar você perde. Ali você cai, ali você permanece. Então, assim, a primeira coisa que você tem que é se revoltar com isso. Eu não preciso fazer alguma coisa. Eu não posso permitir. Né? Se eu quero melhorar a minha condição, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para você fazer tudo, mas alguma coisa você vai poder fazer. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer concurso, e saía tirando para tudo quanto é lado. E orando a Deus. E as portas foram abrindo. As portas foram abrindo. Né? E assim, é claro que não é a força do homem, não é, porque se não for Deus, sabe? Né? A Bíblia fala assim que a gente, em vão vigia se o Senhor não guardar na casa, em vão. Então, assim, se Deus ele não te ajudar, sabe? A mão de Deus não for com você, entendeu? Não, nada vai dar certo. Então, a primeira coisa, gente, é você voltar atrás. A Bíblia fala assim, olha, volta onde você caiu. Tem um trem que a gente tem que reconhecer, gente, aonde é que você caiu. Porque a Bíblia fala assim, que pelas cordas do pecado te prenderás. Entendeu? E todo pecado, gente, traz um peso para sua vida, ele traz. Não pense que esse pecadinho seu de estimação, isso que você não vai dar problema, porque vai lá na frente você vai ver resultado disso aí. E às vezes, gente, o preço que você paga é muito alto, sabe? A lei da semeadura é tão verdadeira, é tão, sabe, que você planta uma sementinha, é igual uma semente de melancia. Você planta já viu o tanto de semente que tem uma melancia? Já imaginou? Para cada semente que você plantar, o tanto que você não vai colher? E às vezes é ano, gente. Eu fiquei um bom tempo da minha vida, que a minha vida, sabe, a minha vida estava amarrada. E adivinha por quê? Más escolha, sabe? Mais escolha, desobediência a Deus.
Eu lembro, eu não cresci na igreja. Assim, cresci sim, gente, deixa eu te falar. Eu sempre acreditei em Deus, sempre, a minha vida inteira. Só que não tinha aquela, né? Não tinha aquela coisa, sabe? Mas depois eu comecei a abrir a Bíblia, comecei na igreja, sabe? Deus começou a se revelar para mim. Fiquei firme na igreja que tem total. Mas aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e assim, um mundo, gente. Quando você tá jovem, a sua ideia de mundo é outra coisa. Você acha que viver é bebedeira, é noitada, não sei o que lá. Você acha que você ia viver. Né? E eu, não, eu quero viver mesmo, eu quero aproveitar a minha vida. Né? Aí eu fiquei, sabe, me afastei um pouco dos caminhos do Senhor, um pouco, mas afastei foi muito mesmo. Quando eu faço a passagem, gente, é fazer a minha vontade. Entendeu? Eu tô falando que eu matei o homem, mas você fica lendo, porque não é isso que Deus quer para você. Por exemplo, se tem uma coisa que eu falei, eu admito isso hoje, gente. E eu sempre alerto, eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, escolha bem a pessoa que você quer ao seu lado. Porque aquela história que os opostos atraem é mentira. Os opostos se destroem. Quando você se une a uma pessoa que é diferente de você, a Bíblia fala, andarão dois juntos se não estiverem em acordo, você não vai para lugar nenhum. Foi o que aconteceu comigo. A pessoa me arrastou para trás, entendeu? E eu fiquei amarrado, porque você cola com a pessoa, você faz o quê? Você se torna uma carne só. Então, o que acontece com o outro vai te afetar. Entendeu? E me afetou demais. Eu dava um passo para frente e 10 para trás. Entendeu? Mas eu, né? Na época, sabe lá do que tá passando na minha cabeça? Não sei. Entendeu? Demência, eu acho que tá demente, só pode. Porque hoje, pelo amor de Deus, até hoje, gente, até hoje eu falo, Senhor, meu Deus do céu, onde é que eu tava com a minha cabeça? Entendeu? Porque isso vai mudar todo o rumo da sua vida, todo o rumo da sua vida, gente. Se tem uma coisa que vai trazer felicidade ou infelicidade, é claro que eu não estou falando de completude, pelo amor de Deus, não estou falando, mas tem gente que, pelo amor de Deus, gente, tem gente que vai ser tropeço da sua vida, entendeu? Vai ser, e para você sair disso aí, só um milagre de Deus, entendeu? Porque você paga o preço, porque tá lá na Bíblia. Não entreis em julgo desigual. O que é julgo desigual, gente? Pessoa que pensa diferente. Você crê em Deus, o outro sei lá o quê. Serve não sei o que lá. Se o outro gosta de noitada, você não gosta. Entendeu? O outro não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. E foi o que aconteceu comigo. Mas aí, né? Aí eu paguei um preço de desobediência, que misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, sim. Porque foi uma coisa tenebrosa. Uma coisa tenebrosa que eu vivi, gente, pelo amor de Deus. Foi um inferno na terra. Foi, porque, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Mas eu paguei o preço, paguei. E outra, gente, Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas se tem uma coisa que Deus não faz, muitas das vezes, é te poupar das consequências daquilo que você faz. Porque você tem que aprender. Você tem que aprender. Senão você vai lá, cabeça dura, vai lá e faz de novo. Por isso que entra a correção. Entendeu? Pra você não fazer de novo. Entendeu? Então, o preço que você paga, misericórdia, gente. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu estava colhendo o que eu havia semeado. Entendeu? Colhi, depois chegou para falar, meu Deus, eu falei, meu Deus, como que eu vou mudar essa situação? Como? Eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar as minhas sementes, né? Mas eu já falei isso no meu outro vídeo, eu vou falar de novo.
Quando a gente tem um tal, gente, quando você entra em jogo desigual, é querer salvar o outro. Desiste de querer salvar quem não quer ser salvo. Vai morrer você e ele. Ele vai se destruir, vai destruir você. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, eu não sou salvador de ninguém. Eu não sou AA, eu não sou CAPS, entendeu? Eu não tenho condição, eu tenho hora que eu estou precisando de alguém cuidar de mim, mas eu vou cuidar do outro. Mas eu estou destruída, estou moída pelas lutas da vida, como é que eu vou cuidar do outro? E eu sempre falo que eu não sou feminista, gente. Outro dia teve um que fez um comentário num vídeo meu, né, que eu acho que ele interpretou errado, falando lá que homens é criado por mulheres. Foi uma escolha minha. Infelizmente, que eu não pensei nisso, gente. Escolha bem o pai de seus filhos, apesar, falei igual a minha mãe falava, né? Ninguém vem com estrela na testa. O coração do homem é enganoso. E foi o que aconteceu. Mas não foi uma escolha minha indireta, né, gente? Que ninguém escolhe, assim, sã consciência. O pé que Satanás ali, não. Ninguém sem consciência. Parece que a gente tá meio fora, né, fora do normal, que trem todo e tal. Mas quando a gente dá por você, a merda foi feita toda, né? Mas aí eu pensei assim, não, mas eu falei, não, meu Deus, eu comecei a falar para o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Eu errei, eu falei miseravelmente. Foi tudo isso aqui foi resultado meu, culpa minha. O Senhor está corretíssimo. Eu mereço isso tudo. Mereço, mas tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, porque isso vai me destruir. Isso vai me destruir. E Deus, gente, que a sua infinita misericórdia, infinita. Deus olhou lá do alto para mim, sabe? Eu estava destruída. Sabe o que é destruído? Eu acho que muita gente olhar para mim não dava mais nada para mim. Porque quando você está no pó, às vezes, você está lá no buraco, as pessoas não vão te ajudar e pior ainda, vão jogar terra em cima do seu cadáver. E eles pensam assim, porque Deus, ele perdoa, Deus, mas o homem não. O homem se errou, pôs o seu lugar e aí. E aí que você vai ficar, é aí que você vai permanecer. O ser humano é assim, vai ter graças a Deus que não é assim. Graças a Deus. Mas para isso você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. Volta onde você caiu. Vai lá ver onde é que você errou. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E foi aonde começou as coisas a movimentar. Primeira coisa, comecei a orar para Deus tirar essa pessoa da minha vida. Tirar, porque eu não ia mudar ninguém. Eu não ia mudar, como não mudou até hoje. De escola, sai fora. Sai fora. Você tem que... Eu coloco na minha cabeça, você tem que andar com pessoas iguais a você ou melhores do que você. Não tô desfazendo de ninguém não, gente. Tô desfazendo não. A gente é fruto das escolhas. Se você quiser permanecer no buraco, você vai viver a vida inteira num largo de lodo. Entende? Se você quiser sair, você vai sair. Deus vai te ajudar. Se você colocar, mas isso é você. Ninguém pode salvar quem não quer ser salvo. Eu não estou desfazendo de ninguém, não estou, entendeu? Muito pelo contrário, eu tenho pena dessas pessoas, porque a pessoa não enxerga que aquilo ali é fruto de escolha dela, é opção dela viver aquilo ali. E tem coisa que é, gente, tem coisa que quando eu falo de melhorar de vida, eu estou querendo dizer o seguinte, a vida não é maravilhosa, mas alguma coisa você pode melhorar aqui, você pode melhorar aqui, os seus relacionamentos, um emprego melhor, sabe? Mas tem gente que ele pensa, entendeu? Sai fazendo tudo errado e quer que as coisas funcionem. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar.
você vê, você fala assim, não, eu não posso. Isso é a mesma coisa, sei lá, no doutor, lá no consultório, ele te passa um remédio que vai te curar, e você não bebe o remédio. Aí o remédio fica ali, ó. Vai fazer algum efeito? Nenhum. Você precisa tomar o remédio. Entendeu? Você precisa. Às vezes o que está afundando a pessoa lá é o álcool, a prostituição, né? Porque a gente tem um tal de... Depois que você planta as coisinhas erradas, não sei por quê. Aí outro dia não sei quem falou lá comigo. Eu pensei assim, será que essa pessoa não percebe que ela está plantando, não? Pelo amor de Deus. E conselho não falta, gente. Conselho não falta, não. Eu ouvi muito conselho. Conselho é... Mas se você não acordar, não adianta ninguém. Entendeu? Aí, às vezes, Deus permite, ó, as porradas da vida. Permite você acordar. Deixa de ser tonta. Deixa de ser otária. Entendeu? Sempre, pode ver lá na Bíblia, lá, sempre quando o povo desviava, o pau quebrava nas costas deles. Ó, o couro comia. Mas eu aprendi. Hoje, quando eu vejo às vezes, alguém trilhando aquele mesmo caminho, eu já penso assim, pô, isso não vai dar certo. Isso não vai terminar bem. Porque eu sei disso. Mas graças a Deus, gente, graças a... Eu não tô assim, né? Mas em vista que eu estava, nossa, Pai do céu, eu agradeço a Deus, agradeço pela misericórdia dele na minha vida, pela misericórdia. Sabe, que eu pensei que era o meu fim mesmo, mas não, eu não vou conseguir sair dessa. Mas graças a Deus. Então, a primeira coisa, gente, é você, sabe, ver lá onde é que você caiu. Peça misericórdia, se arrependa. Reconheça diante de Deus e abandone. Porque também não adianta você reconhecer, eu estou todo errado, tá? Mas você está lá, você fazendo a mesma coisa. Não. A pessoa, como é que é? Você tem que arrepender e deixar. Você tem que deixar aquilo que está te atrapalhando. Abandone isso aí. Porque enquanto você não abandonar, vai dar na mesa. Abandona, saia da zona do conforto. Saia da zona do conforto, sabe? Você acha com pessoas que vão te fazer crescer como pessoa, sabe? Fora dos espíritos porco. Sai fora desse tipo de pessoa que só vão te arrastar para baixo. Só vão te arrastar. Se você não fizer isso, gente, nada vai mudar. Vai passar ano e ano, a sua vida vai estar do mesmo jeito. Você vai estar velho e engagar. Sua vida vai estar, às vezes, bem do mesmo jeito, às vezes vai estar pior. Aí lá na eternidade vai Deus passar o telão lá, né? Vai passar o telão e você vai ver as merdas. Vai ver as merdas. Meu Deus, como que você estragou a vida? Porque tem gente que abusa do livre-arbítrio, gente. Abusa. Até que uma hora a conta chega. E chega. Então, assim, então, você pensa, não, eu tô colhendo trem ruim aqui, então, epa, deixa eu dar um jeito de colher uns trem bons aqui pra me colher umas coisas boas. Porque não é possível que você vai ficar a vida inteira colhendo trem ruim. Não é possível, gente. A pessoa tá caindo os dentes. Entendeu? A pessoa já tá... Porque, olha, eu não tô puxando sardinha pelo lado da gente. Não tô puxando, não. Mas isso aí foi coisa lá que eu não tava, né, nova, não sabia nada da vida. Agora tem gente que tá beirando a velhice, Deus me perdoe. Tem pessoa que fazendo merda, fazendo tudo errado. Ah, gente. Entendeu? Não. Pelo amor de Deus. Isso é agora... A gente já passou lá, já está, como diz, quase a metade da sua vida. Você tem que dar um jeito de acertar, minha filha. Você não tem mais tempo de ficar errando, não. Agora você tem que dar um jeito de acertar. Mira naquilo que você quer e acerta naquilo. Entendeu? Porque senão você vai morrer, meu filho. Você vai morrer desse jeito, nesse estado miserável. E sabe lá para onde é que você vai. Porque a pessoa colhe aqui, colhe lá na eternidade também. Já não pensa.
que vai ficar tudo impune, não. Não, 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 não. Não, 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 não. A lei da semeadura funciona no reino material e no espiritual também. Funciona. Então você tem que acordar, você tem que acordar. Para de ficar culpando os outros. Para aí. É que a minha mãe, é que meu pai, é que não sei o que lá. Pelo amor de Deus. Não, meu filho, o culpado é você. É você que não toma as atitudes, não toma vergonha nessa cara sua. É. Eu falar pra mim, se você tem que tomar vergonha na sua cara, toma vergonha na sua cara, senão não vai, não vai, não. Para de aceitar esse trem. Porque não vai permanecer, gente. Permanece, não, gente. Muda de direção, muda de atitude. Muda de atitude. Porque é possível. Com a ajuda de Deus, é possível. Eu posso não estar do jeito que eu quero, né? Porque cada dia você vai melhorar. Já falei assim, que nós somos como o brilho, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas você tem que melhorar. Não é atrasar a sua vida, não. Eu não estou falando de dinheiro, não, gente. Estou falando de dinheiro, não. Estou falando de a forma da maneira de você enxergar a vida, sabe? Dos acertos, entendeu? Para de... Pelo amor de Deus, tem gente que age como menino. Menino que é assim. Sabe? O pau tá comigo, você tem imbecil. Ah, vai tomar banho. Você é imbecil. Não, gente, um adulto, ele reconhece, ele encara a vida. Para de ficar, que a gente tem um tal, gente, pelo amor de querer, eu brinco, falo às vezes dos remédios, mas eu tô falando sério, quando eu falo do alprazolam, tô falando, eu não tô brincando, eu tô falando sério, gente, que realmente, eu por causa desses problemas que eu passei, por causa desses trem errados aí que eu escolhi, né? Eu fiquei dependente, não. Precisei de ajuda, entendeu? Porque eu já não dormia mais, eu tinha crise de ansiedade, eu achei que eu ia morrer, entendeu? Que dava uma dor no peito, uma coisa horrorosa, gente. Eu falei, meu Deus, eu tô com uma doença ruim. Então, eu precisei de remédio. Eu fui no doutor, ele falou, não, meu filho, isso aí é tudo da sua cabeça. Eu falei, não tem condição, porque eu sentia dor física, eu já falei isso no meu vídeo. Então, até hoje eu tomo. Quando eu vejo que eu tô, né, porque ainda, eu tô falando pra você, as marcas ficam. Então, às vezes hoje, quando eu tô, né, aquele dia lá, eu tomo, sim, tomo. Tem vezes que eu não tô conseguindo dormir, porque Deus deixou a medicina para isso aí. Né? Mas quando eu falo no Zé, eu estou falando em coisa medicina, eu não estou mandando a pessoa vai lá se afogar na bebida, nas drogas, na prostituição, pelo amor de Deus. Enxerga a vida com cara limpa. Pelo amor de Deus. Para de esconder nesses trem aí, minha filha, que você só vai se afundar. Você só vai se afundar nisso aí. Isso aí, não, pelo amor de Deus. A Bíblia fala assim que a gente não tem que ser honesto ou ignorante. Você tem que acordar para a realidade e para de ser covarde para a vida. Para. Você está achando que a vida é moleza para o outro e você só por ser difícil? Não, meu filho. Vai, senta. Eu gosto de ouvir história. Às vezes eu vou buscar de história por causa da área que eu trabalho, que graças a Deus eu gosto de trabalhar com gente. Eu ouço cada história que eu fico, meu Deus do céu, cada um tem umas histórias, sabe? De superação, que a gente fica até com vergonha de a gente reclamar, entendeu? Então, assim, tem gente que você faz de coitadinho, entendeu? Mas não é coitado, não. Há algumas pessoas que você olha, a vida deu tanta oportunidade, Deus deu tanta oportunidade, a pessoa jogou tudo pro alto, ó, e jogou e tá jogando, né? Ó, jogando tudo pro alto, entendeu? Jogando tudo pro alto. Não dá valor, depois fica lá, não sei porquê. Pelo amor de Deus, não é? Quando a pessoa não acordar, ela não tomar consciência que ela é a única responsável pela vida que ela tem, as coisas não vão mudar. Não vai mudar.
Entendeu? Vai entrar dia, entra dia, noite, vai continuar mesmo, vai passar 10, 20, 30 anos. E vai ser um ciclo interminável. Entende? E enquanto você viver, gente, enquanto você viver, você tem um movimento, movimento é vida. Dá um jeito, né, filho? Tu não tá gostando de situação, não? Vai dar um jeito, né? Vai dando, não, você não chegou na onde você quer, não, mas hoje você tá melhor do que ontem. Agora não adianta você ficar aí reclamando, às vezes achando que o outro foi sorte. Não, é o esforço dele. Às vezes a pessoa vê você ali e tal, mas você não vê. Quantas vezes você saiu lá né, às vezes passando mal, no frio. Quem é que não quer, gente? Tá de manhã, tá chovendo, tá aquele tempo, você acorda 5 horas da manhã, tá chovendo, e aí você quer trabalhar. Não, eu amo. Não, meu filho, você vai porque é esforço seu, você sai debaixo de chuva. Entendeu? Que você é adulto. Você é adulto encara, minha filha, encara a chuva, encara não sei o que lá, vai doente, toma umas dipironas, sabe? Pra você aguentar o tranco, mas você vai, porque você não é menino mais. E eu falo que a vida, eu lembro de aquela Leila Lopes, né? Aquela atriz lá, e ela deixou uma carta, falando, ó, sou covarde não. Não pense que eu estou fazendo isso por covardia, não. Tem que ter muita coragem para fazer o que eu estou fazendo. Mentira. Você tem que ter coragem para viver. Para viver que você tem que ter coragem. É para viver que você tem que ter coragem. Entendeu? É por isso que tem muita gente que desiste. Entendeu? Que o pau tá comigo, seu louco. Você tem que aguentar. Aguenta o rojão. Aguenta o rojão. Mas tudo bem, gente. Tem coisa que vai, né? Independendo das suas atitudes, tem coisa que acontece. Mas na maioria das vezes, a Bíblia fala lá de um rei, que eu não me lembro o nome, acho que é Josias, não sei, falando assim, que enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Às vezes você está numa vida miserável, você está vivendo que você abandonou Deus. Quando eu falo abandonar Deus, gente, não estou falando só da igreja, não. Tem muita gente que está dentro da igreja, a Deus não está nele, porque abandonou Deus. E não pense que às vezes as coisas vão dar certo, pode até dar, porque tem aquela situação que Deus entrega a pessoa. Quer viver desse jeito? Viva. Mas é a pior, né? É pior, porque tá caminhando para o precipício. Mas às vezes a pessoa está sofrendo um trem ali, porque Deus está chamando a pessoa de volta. Então Deus permite as coisas dar tudo errado para você acordar. Você dá um basta. Você fala, não, epa, peraí, que é isso? Entendeu? E é isso aí, gente. É isso aí. Não pense que a vida não é moleza. A vida não é moleza, mas você tem que encarar ela. Você tem que encarar ela, sabe, com Deus e vai seguir em frente. Que Deus vai abrir mar, Deus vai fazer, sabe? Deus vai lutar por você. Mas você tem que ir para o campo de batalha. Mas ele vai lutar. Você pode ver lá na Bíblia lá que o povo ia, mas Deus que fazia acontecer. Mas o povo tinha que ir. Não adianta você querer retroceder, não. Não adianta, não. Você tem que caminhar, você tem que marchar. Entende? Enfrenta os problemas de cabeça erguida. Não abaixa, não. Porque às vezes é isso que o inimigo quer. Às vezes é isso que as pessoas te observam. Epa, agora vai cair. Não, agora é o fim. Agora pode tampar o caixão. Gente, essa é a realidade do mundo. A realidade da vida. Mas a partir do momento que você levanta do caixão, o velório acaba. É você que tem que levantar. Levanta desse caixão aí, meu filho. Dá um jeito nessa vida sua. Pelo amor de Deus. E para de reclamar. Para de culpar o outro. Culpa Deus ou o diabo. Mas não reconhece.
que a culpa é exclusivamente sua. E tchau, gente. Fique com Deus.